A teoria do valor-trabalho é uma teoria econômica associada aos economistas clássicos, como Adam Smith, Karl Marx e David Ricardo. Segundo essa teoria, o valor econômico de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho que, em média, é necessário para produzir. Portanto, o preço de uma mercadoria reproduz a quantidade de trabalho nela colocado, sendo o trabalho o único custo considerado. Em contraste à teoria do valor-utilidade, fundamentada, portanto, na visão utilitarista e desenvolvida por economistas como John Stuart Mill, iniciou a transição do pensamento econômico antigo para o moderno. A teoria do valor-utilidade determina que o preço se forma a partir da demanda, e é esta teoria que abordaremos neste vídeo. Porém, é importante considerar o conceito econômico de demanda, não um mero desejo de comprar. Demanda é uma combinação de disposição, do desejo, da necessidade, com a capacidade, que depende de outros fatores, como a renda, por exemplo. Note que demandar é diferente de comprar. Demandar é o objetivo, comprar é a concretização deste objetivo. Outro fator a ser considerado para a formação da curva de demanda é a chamada utilidade marginal. O conceito de utilidade marginal determina que em uma relação econômica, a satisfação que se adiciona, ou na margem, decresce quanto mais um bem for consumido. Ou seja, o incremento da utilidade marginal é cada vez menor. Por outro lado, a utilidade total aumenta quanto maior for a quantidade consumida. O paradoxo do diamante da água, criado por Adam Smith, ilustra este conceito ao explicar a razão da diferença de preço entre ambos. Não há nada de mais útil do que a água, mas ela quase nada pode comprar. Dificilmente teria outros bens com os quais trocá-la. Um diamante, pelo contrário, quase nenhum valor tem quanto ao seu uso, porém frequentemente se encontrará uma grande quantidade de bens com os quais trocá-lo. Mercado é o local onde compradores e vendedores interagem, realizando a troca de bens por uma unidade monetária ou por outros bens. Os compradores definem a demanda e os vendedores definem a oferta. Atualmente, a existência de um mercado independe da localização geográfica. Temos mercados virtuais, por exemplo. Economia de mercado é o termo empregado para uma economia que depende primariamente dessas interações entre compradores e vendedores para alocar os recursos disponíveis. A oferta e a demanda em um determinado mercado determinam a formação de preços e se tornam objeto de estudo da microeconomia. Para analisar um determinado mercado, a microeconomia parte do pressuposto que outras variáveis permanecem constantes, como a renda, por exemplo. Os principais elementos para a formação de uma estrutura de mercado são a quantidade de ofertantes e a quantidade de demandantes, o tipo de produto e o acesso à informação. O chamado mercado de concorrência perfeita, o modelo ideal de mercado, é caracterizado pela existência de grande número de pequenos compradores e vendedores. O produto transacionado é homogêneo. E existe perfeita transparência para os compradores e vendedores de tudo o que ocorre no mercado. Uma situação que só existe na teoria. A demanda de um determinado bem sofre influência de vários fatores, como o preço, por exemplo. Existe uma relação inversamente proporcional entre a quantidade procurada e o preço do bem, chamada de Lei Geral da Demanda. Ela pode ser observada através da escala de procura, curva de demanda ou função de demanda. A escala de procura representa uma relação entre preço e quantidade procurada. Por exemplo, com o preço do bem custando R$ 3,00, serão demandadas 8.000 unidades. Note que a quantidade cai conforme o preço aumenta. A representação gráfica destas diversas alternativas, ou a representação gráfica da função de demanda, é a chamada
curva de demanda, geralmente uma figura com inclinação negativa. Também pode-se demonstrar matematicamente a relação entre a oferta e o preço, através da função de demanda, onde a quantidade demandada é uma função do preço. Alguns conceitos ajudam a compreender melhor a inclinação negativa da curva de demanda. A utilidade marginal decrescente é um princípio criado pelo economista Alfred Marshall e explica que as quantidades a mais consumidas de um bem geram utilidades cada vez menores. Como a água, por exemplo, que quanto mais se consome, mais se reduz sua sensação de necessidade. O efeito substituição é outro fator que gera inclinação negativa na curva de demanda. Quando o preço de um produto aumenta e o consumidor encontra outro produto que satisfaça a mesma necessidade, ele passa a consumir o outro produto, reduzindo assim a demanda do produto anterior. O efeito renda também tem relação com a inclinação negativa na curva de demanda. Quando aumenta o preço de um bem, o consumidor perde o poder aquisitivo e a demanda por este produto diminui. As demandas individuais de um bem são a quantidade demandada a cada preço pelos compradores. A demanda de mercado é a soma de todas essas demandas individuais. A representação gráfica das demandas individuais é chamada de curva de demanda, geralmente uma figura com inclinação negativa. A demanda de mercado se refere, portanto, à curva toda, que é a mesma coisa que a soma de todas as demandas individuais, em um determinado período. Fatores que afetam a demanda de um bem ou serviço. O principal fator analisado é o preço. Além dele, existem outros fatores que interferem na demanda por um bem ou serviço, como a renda do consumidor, as preferências do consumidor, o tamanho do mercado e o preço dos bens relacionados, substitutos e complementares. Esses fatores provocam deslocamentos da curva de demanda. Toda mudança que aumente a quantidade demandada de um bem ou serviço a dado preço desloca a curva para a direita. Nessa situação, dizemos que ocorreu um aumento da demanda. Na situação inversa, toda mudança que reduza a quantidade demandada de um bem ou serviço a um dado preço desloca a curva de demanda para a esquerda, ou seja, provoca uma diminuição da demanda. Renda do consumidor. Quando ocorre um aumento na renda dos consumidores, estes podem consumir mais de todos os bens, qualquer que seja o preço, provocando um deslocamento da curva de demanda para a direita. Ao contrário, quando a renda dos consumidores sofre uma queda, espera-se que as pessoas desejem consumir uma quantidade menor para cada preço, deslocando a curva de demanda para a esquerda. Ofertar é ter a disponibilidade de algo, bem como a intenção de vendê-lo. Enquanto vender é de fato entregar o produto mediante pagamento. Conceito de oferta. Oferta, no sentido econômico, é a quantidade de um bem ou serviço que os produtores podem e estão dispostos a oferecer ao mercado em cada uma das faixas de preço. Por exemplo, quando este computador estiver sendo vendido a 1.000, serão ofertadas 2 unidades pelos produtores. Ao preço de 1.500, serão ofertadas 3 unidades pelos produtores e ao preço de 2.000, serão ofertadas 4. Existe uma correlação direta entre nível de preço e oferta. Quando o preço de um bem aumenta, os produtores tendem a produzir mais, aumentando a oferta. Relação conhecida como Lei Geral da Oferta. Quanto maior o preço, mais os produtores se interessam em produzir. Curva da oferta.
A relação entre preço e oferta de mercado pode ser representada graficamente através da curva de oferta, sendo que a oferta de mercado é a soma das ofertas de todos os produtores em um dado nível de preço. Além do preço, outros fatores também influenciam a oferta, como o número de produtores, os custos de produção e mudanças tecnológicas. A soma dos gastos com os fatores de produção é o chamado custo de produção. A redução deste custo aumenta o lucro do negócio, incentivando, portanto, o aumento da oferta. Da mesma forma, aperfeiçoamentos tecnológicos permitem a redução no custo, atuando nos fatores de produção, visando aumentar lucro e oferta. Não é somente o preço de um produto que afeta a sua demanda. Podemos citar como outros fatores a renda do consumidor, bem como seus respectivos hábitos de consumo, o preço dos bens que podem substituir o produto em questão e o preço dos produtos que são consumidos em conjunto com outro bem. Estes, portanto, são apenas alguns exemplos de outras variáveis, além do preço, que, em maior ou menor grau, influenciam na demanda do produto. Bens complementares. Bens complementares devem ser consumidos juntamente com outros bens. Sem o computador, o mouse perde sua utilidade. A partir disso, já se compreende que o grau de complementariedade não é necessariamente mútuo. O computador pode ser usado sem o mouse, com o teclado, por exemplo, mas sem o computador o mouse não tem função alguma. No que diz respeito à demanda de mouses, um aumento na demanda de computadores gera um aumento na demanda de mouses. Assim, podemos considerar os dois como bens complementares. Bens substitutos. Bens substitutos possuem uma relação direta entre o preço de um bem e o consumo de outro. Por exemplo, o aumento do preço das máquinas registradoras eletrônicas pode elevar a demanda de outros equipamentos mais simples e baratos. Por este motivo, em alguns lugares, encontramos desktops realizando a função de caixa, em vez de uma máquina de ponto de venda. Portanto, os dois bens podem ser considerados bens substitutos, apesar de não terem exatamente as mesmas funcionalidades. Bens substitutos com as mesmas funcionalidades são muito raros e improváveis, portanto, se escolhem aqueles que mais possam se aproximar da mesma finalidade desejada. Entender o conceito e a existência de bens substitutos permite prever o comportamento do consumidor em determinados cenários. O aumento do preço de um bem conduz à escolha da opção mais barata entre os substitutos disponíveis.